Salve, salve! Começando mais um Encontro Marcado com o Esporte. Eu sou o Calvoso e lhe dou muito boa tarde pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente. E como não posso deixar de fazer, dá o meu boa tarde, minhas boas-vindas ao mestre João Henrique Areias. Seja muito bem-vindo, João! Ô, Rodrigo, você, na verdade, é um traíra, né? Porque você Eu, vai traíra, fazer eu jamais. gastar, vai fazer eu gastar meu japonês aqui, que não De tá jeito nenhum. enferrujado, Rodrigo, tá enferrujado. Como é que você me arruma um cara para falar do outro lado do mundo? Aí, não Na dá. verdade, eu estou Você me estudando polo, avisa, João. Você vai... pelo menos me avisa antes para poder treinar o japonês, porque para japonês não é só saber falar. Você tem que um dia antes preparar a garganta, entendeu? Não é assim. Pescocinho. Isso, Na verdade, eu estou pescocinho. te Mas dando, vamos. olha quantas milhas aéreas você vai ganhar hoje, João. Aí, Ah, tudo tem bem. quanto? Mas tudo bem. Ah, Chama Xandi e Sanará vamos para a chamar gente Xandinho conversar. Sayonara. Fala, grande Alexandre Franklin. Seja bem-vindo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Como é que estamos aí? Aqui é boa noite, aqui já são 10 para as 10. Para quem não conhece, que eu acho difícil, apresento aí Alexandre Franklin, nosso grande companheiro que está lá em Tóquio. A gente hoje, o encontro marcado com o esporte, hoje é atravessando o mundo. Inclusive, eu vou avisar aos nossos amigos que hoje o formato é um pouquinho diferente. A gente está gravando o nosso episódio de hoje, excepcionalmente hoje não é ao vivo, justamente porque o rapaz está do outro lado do mundo, né? Então, por causa do fuso horário, a gente precisou fazer uma adaptaçãozinha, mas é uma honra estar com você aqui, Alexandre. Xande, eu vou chamar de Xande porque eu não consigo chamar de Alexandre, não. Muito Tá obrigado pela certo. sua presença aqui com a gente, Xande. Cara, prazer é todo meu. Na verdade, essa resenha é sempre muito boa, ainda mais com essa dupla que vocês formaram, reativaram essa dupla, né? Exatamente. Pô, muito prazer estar aqui com vocês. João, o que falar desse rapaz aí, João? Você que teve o prazer de começar o trabalho lá com ele lá vocês começaram junto no Flamengo, né? Na verdade, vocês se conheceram no Flamengo, né, João? Eu acho que foi, né, Xande? Não, o Xande Na participou verdade, eu te conheci no teu curso. participou de um curso antes, e aí quando eu assumi o Flamengo, lá numa das 6 vezes, né, vice-presidente olímpico, não tinha equipe, o Flamengo tinha perdido o patrocínio da Petrobras, o Márcio Braga estava anunciando junto com o Delaí, né, que é o presidente e vice-presidente, o fim dos esportes olímpicos no Flamengo, enfim, estava uma crise tremenda, e o Márcio me chamou para substituir a Patrícia Amorim, que, entre outras coisas, armado um belo time de basquete, né? E só que isso, era o time mais caro da liga e o Flamengo não tinha dinheiro para pagar. E aí o me chamou, substituir ela, mas com essa dupla intenção, né, de fazer a gestão daquilo que poderia acabar, que era o esporte olímpico, graças a Deus acabou não acabando, né? E ao mesmo tempo captar recursos para botar o salário em dia do pessoal. E aí não tinha para isso dentro do Flamengo, né? Tinha um departamento de marketing, mas que estava mais preocupado com o futebol, que tinha acabado de perder lá o patrocínio da Petrobras, que também patrocinava o esporte olímpico. E aí eu falei, olha, eu vou convocar aí uma turma, né, de alunos, enfim, pessoal que tinham feito meus cursos, né? E aí convoquei, chamei eles, dizendo, olha, tem um projeto aqui no Flamengo, né, com esse desafio, não tem salário, não tem ajuda de custo, não tem vale transporte, não tem vale alimentação. Vocês vão ter que fazer a internet de vocês, porque o Flamengo também não tem, essa era a situação. E não tem cadeira, tem uma mesa grande ali que eu vou botar todo mundo na mesma mesa. E aí teve gente que falou assim, João, sabe quantos vão querer trabalhar nesse negócio? 0. Né? E eu precisava de uma meia de pessoas. Rodrigo, foi tanta gente que eu acabei ficando com 9. Que foi o noite que estava nesse meio. Um louco, né? Um dos 9 loucos. Era o Xande. Eu gostaria que você perguntasse para o Xande, né, para ele falar um pouco da vida dele, de 10 em 10 anos, o que ele fez 10 anos, primeira década de vida, segunda década. A turma que quer trabalhar e chegar onde ele chegou, que ele vai contar aí hoje para ele é um exemplo para quem quer trabalhar nessa área
o sonho em Tóquio por causa das Olimpíadas, que a gente não sabe se vai ser, quando vai ser e tal, mas é por causa disso. Mas pede ele para contar essa história aí, essas décadas. Então foi dada a deixa, Xande. Explica pra gente aí como é que você entrou nessa loucura do esporte. Cara, na verdade, eu acho que eu nunca saí do esporte, assim. Eu acho que como muita gente, quando eu era pequeno, eu fui introduzido no esporte pelos meus pais, né? Muito pela questão da saúde, da disciplina. Comecei como praticante bem novinho de natação, tinha muito problema de bronquite, asma. Passei pelo judô também, na questão dessa disciplina. E eu fui ali testando Aonde foi isso? O judô. Então, a natação, Não, aonde eu digo, no Brasil, no Rio, Foi no 10 Rio, primeiros anos. Foi no Foi no Rio. Rio de Janeiro. Foi no Rio, a minha família, ela migrou do Sul para o Rio de Janeiro, e aí eu nasci no Rio. E, enfim, foi até engraçado que o judô eu fiz no Flamengo também. Coincidências da vida. Mas eu fui testando vários esportes, várias modalidades. Obviamente fiz o futebol, como a maioria das crianças no Brasil, mas cheguei até a fazer beisebol. Caramba! Xande, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez judô, talvez você tenha feito com o meu enteado, o Bright. Não? Eu lembro dele estar lá competindo, mas ele não era o professor, não, da época. E o judô, na verdade. Não, Thiago Bright é atleta. Então, ele estava lá. Professor. Ele estava lá no clube, eu lembro dele estar lá no clube, mas o professor era outro. Mas, enfim, eu acabei, na verdade, testando vários esportes, várias modalidades, e acabei me encontrando no basquete, coincidentemente também, e que foi a modalidade que mais tempo assim eu acabei praticando e me desenvolvendo como pessoa mesmo. Com que idade e aonde você começou o basquete, Xande? Eu comecei por volta de 11 anos. Eu já vinha fazendo todos esses outros esportes antes, e onde eu morava, acabou que começou a ter bastantes atletas convivendo onde eu morava, inclusive o Marcelinho, com quem a gente trabalhou no Flamengo, era um desses atletas que convivia comigo ali óbvio, ele já era mais velho e tal. Vocês moravam no bairro, é isso? Não, no prédio que eu morava uns 5, 6 jogadores que já estavam jogando profissionalmente e tal. E aí essa rapaziada... Ali na Lagoa. Ah, na Lagoa, tá. Enfim, aí acabei com 11 anos sendo convidado para ir jogar no Fluminense. Eu tinha um convite de Flamengo, na verdade, e aí depois, num desses encontros no prédio, um treinador que era jogador ainda profissional, e ele era treinador das categorias de base, ele me convidou para ir para o Fluminense, enfim, acabei indo, e fiquei no Fluminense minha juventude inteira, assim, né, como atleta federado. E foi ali que eu acho que comecei a despertar mais ou menos o interesse da indústria do esporte, né, porque lá quando eu estava com 16, 17 anos, que eu já estava começando a ter um envolvimento mais próximo do profissional, a gente começava a ver a dificuldade do atleta olímpico, principalmente, né? Do cara que é pai de família, mas que não tem segurança, não tem um contrato longo, salário atrasado, aquela história toda. E aquilo já começava a me perturbar a minha cabeça, de me levar a questionamentos, né? Poxa, como é que isso acontece? O que pode mudar, né? E aí foi aí que eu segui por causa do esporte para os Estados Unidos. E aí lá, sim, eu peguei esse viés do marketing esportivo, porque bem ou mal você... a estrutura, né, que tem lá, né? O esporte ele é muito inserido na sociedade, né? É o principal entretenimento da comunidade em qualquer cidade que você esteja lá nos Estados Unidos. Então, assim, a minha ida para lá exatamente fortaleceu essa ideia de que, poxa, olha quanta coisa
que é feita aqui, que obviamente a gente não faz igual no Brasil, mas algumas coisas a gente pode tentar replicar, algumas coisas a gente pode buscar para melhorar a estrutura e tal. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. Óbvio que eu já tinha algumas experiências de alguns tipos de trabalho e tal, e aí quando eu voltei, foi a época que eu voltei e conheci o João. Botar a mão na massa mesmo, né? Começamos a botar a mão na massa, né? A universidade, Xande, desculpe, o Lineu Machado tocou aqui. Próximo convidado, a gente está na lista aí. Ô, Xande, você nos Estados Unidos estudou em que universidade? Você disputou lá? Eu não escutei o final, mas eu vou te responder o que eu escutei. Eu comecei primeiro na high school, porque eu não falava inglês quando eu fui, então precisava primeiro aprender inglês, e aí eu fiz uma high school em Oklahoma, na cidade de Moore, e aí depois eu fui fazer a faculdade na Califórnia, numa faculdade chamada Bethany University. E aí você disputou basquete NCAA, não? Não, lá era NIA, uma outra liga, né? Como se fosse uma outra divisão mais fraca que a NCAA, né? Mas enfim, quando eu fui, eu estava indo. Imagina um americano vir jogar futebol no Brasil. É mais ou menos isso, né? Mas aí quando você retornou, Xande? Com que idade você voltou para o Brasil? Olha, eu voltei com 21, 22, alguma coisa assim. E aí o impacto que você sentiu, Xande? Porque a realidade é totalmente diferente, né? Que você tinha lá e vir para cá. Como é que foi? Aí você já começou a ter aquela coisinha, pô, vou botar a mão na massa para trabalhar nesse mercado? O que eu posso fazer? Quais foram os seus primeiros passos já trabalhando mesmo no esporte? Então, eu já tinha tido algumas experiências um pouquinho antes. Tinha feito alguns eventos de triatlon, na parte da organização mesmo do evento. Muito mais na brincadeira, para conhecer, para ver o que era. E lá nos Estados Unidos mesmo, a gente, com qualquer atleta, enfim, tem sempre a oportunidade de estar trabalhando com gerações mais novas, né? Então eles fazem muito camp de treinamento, clínicas, e sempre botam os atletas para passar o conhecimento, enfim. Foram algumas experiências que eu ia tendo, e a cada lugar que eu ia, a cada ambiente esportivo, competição, seja na televisão ou seja alguma coisa ao vivo, eu ia absorvendo, né, toda aquela publicidade, toda aquela estrutura que se tem voltada para o esporte, né? Ô Xande, deixa eu te falar. Tem grupos de alunos, né? A gente está fazendo um Masterclass aí que está sendo uma experiência super interessante. O Masterclass, na verdade, é o curso que você fez presencial lá, que nós trouxemos para a internet. É isso. Só que com 10 horas, eu achei que ia dar para fazer 5 horas, não dá. 10 horas, 2 horas por dia durante uma semana. Então, pessoas, como sempre, né, muito interessantes. Na primeira turma estava lá o editor de esporte da TV Globo, tinha um treinador acadêmico de cursos de pós-graduação da UFRJ, quer dizer, os dois lados, né, o educacional, eles vão aí trabalhando com isso. Depois vem um outro grupo também, que tem um rapaz, um brasileiro, que aí surgiu no grupo entre eles mesmo, né, e eu vou ajudar dando mentoria, a possibilidade de fazer um projeto de intercâmbio Brasil aí, envolvendo esporte de base, futebol e tal. E surgiu outra coisa, né, que eu pensei em você, né, falei até com o Rodrigo. Você, quando for ao Japão acabar esse negócio dessa Olimpíada aí, você vai se comprometer comigo a vir para Petrópolis, que nós vamos ter um lugar bacana aqui para você morar, muito melhor do que na que é o Itajara Garden, que é um negócio fantástico. Mas, enfim, eu falei com o seguinte, olha, gente,
uma das grandes oportunidades que nós temos nessa área do esporte Brasil é o esporte universitário. Tá? Enquanto nos Estados Unidos, né, eu queria depois que você falasse mais disso, os Estados Unidos definiu a célula máter, ou seja, o nascedor de desenvolvimento do esporte na escola e na universidade. E aqui no Brasil, culturalmente, a gente definiu o clube associativo, né? Inclusive lá no Sul, o primeiro clube União, né, do Brasil, enfim, lá onde a gente vai praticar esporte, ser federado e tal, em clube. Aí podia ser igreja, podia ser o militar, como é em alguns países do leste europeu, a base esportiva é no meio militar. O Brasil, o clube associativo, e os Estados Unidos, a escola. Então, Rodrigo, é óbvio que lá eles têm ciência. Aqui nós não temos, tiramos a educação física obrigatória das escolas. É absurdo. Né? O Xande acabou de falar que ele tinha problema de bronquite, que é muito normal isso, e o melhor para isso é o esporte, a natação. Né? Então, não só para isso, mas para aprender a trabalhar em equipe, saber ganhar, ou seja, atua na formação do indivíduo. E aí, aqui, algum gênio da lâmpada, deputado, tirou a obrigatoriedade da educação física no ensino elementar, no ensino, enfim. Mas não é a hora aqui para a gente reclamar, né? Porque isso seria cair no lugar comum. Reclamar de governo aqui é fácil. Tal incompetência, tirando a corrupção. Então, Xande, olha só. Mas o esporte universitário, como é que é? Tem uma CBDU, Confederação Brasileira de Desporto Universitário, que deveria estar incentivando, e o que eles fazem é levar delegação, que eles não sei como é que eles são universidades, e vão passear com as suas esposas, com um monte de dirigente. Eu acho que na delegação tem mais gente do que atleta. Então, apoio zero. Eu falo isso com toda tranquilidade. Cara, passei dos 60, que vier para mim é lucro. Então, não tenho o menor... e tem dinheiro nosso, dinheiro do imposto, que a gente paga, que vai via IVA, e nenhum universitário vê isso. Sabe por que não vê? Eu sei, Xande, e você sabe também. Eu conheço grupos de universitários no Rio de Janeiro que organizam campeonatos, não tem apoio nem da universidade, que também não tem cabeça para fazer marketing através do esporte, e não tem apoio de secretaria, das federações esportivas universitárias, do governo, de nada. Então, a garotada tem que fazer o quê? Vaquinha, pagar o custo e fazer, às vezes, festa rave, que não é bom, né? Para poder arrecadar dinheiro para fazer suas competições. Absurdo. Agora, vamos para o outro lado da história, o lado bom. Xande, quando eu trabalhei 15 anos, vendas, marketing, comunicação. Quando eu fui para a comunicação, gerente de eventos, promoções, verba de patrocínio, de cultura e esporte. Qualquer projeto, aí chegava um monte de projetos na IBM, óbvio que já tinha uma resposta padrão. Olha, muito obrigado, encaminhando em setembro, que é a hora que a gente vai analisar os projetos para o ano seguinte, que é assim que essas grandes empresas, não adianta você querer chegar agora, em maio, e apresentar um projeto para tem que se esperar setembro, outubro, para apresentar, a não ser que seja uma grande oportunidade que pode encantar um ou outro cliente. O gerente lá sempre tem uma verba reservada de oportunidade, que é pequeno. O resto já foi tudo para um ano de antecedência. Então, Xande, quando chegávamos os projetos na IBM, a secretária já tinha a resposta padrão. Dependendo do projeto, eu tinha 5 pessoas trabalhando comigo, distribuía entre eles, que eles faziam várias atividades de eventos e tal, mas eu distribuía entre os 5, então dar uma olhada naquele projeto que tinha a ver com o que a gente tinha planejado, dos problemas de comunicação e marketing que a gente tinha. Então, esse projeto aí passa para alguém dar uma olhada. Aí dava uma olhada, dava uma analisada. Quando era projeto envolvendo universitários, Xande, tinha que vir na minha mesa. A época do ano que fosse. E assim a IBM, assim a
assim é a Microsoft, assim é o Google, porque todas as grandes empresas, principalmente, algumas médias e poucas pequenas, sabem que o público universitário é formador de opinião. Isso não tem preço. Você está com ele junto nesse momento, porque esse cara amanhã vai estar tomando as decisões. Ele que vai tomar a decisão de que computador comprar, que software comprar, qual o automóvel que ele vai sugerir. Quando ele fala no meio dele, normalmente no Brasil ainda é assim, nem todo mundo tem acesso à universidade, então esse cara acaba virando um formador de opinião, que é isso. Então tem uma senhora oportunidade aí. Agora, para entrar no projeto especificamente, é o seguinte: pensando em apoiar um grupo de alunos para fazer uma liga, que é possível. Não quero saber de federação universitária, nem confederação. Eu já nasci no esporte no Clube dos 13, que era uma, imagina, né? Que a CBF foi contra, a federação foi contra, a FIFA foi contra. Então, liga universitária. Eu quero fazer um piloto aqui em Petrópolis, que tem boas universidades aqui, tem a PUC da Petrópolis, tem a FASE, que é a de medicina, enfim, tem boas unidades na cidade imperial, né? E eu falei, bom, eu vou criar vou ajudar esse grupo, né, que é uma liga, e pensei, como hoje você sabe que eu estou morando aqui perto em Nogueira, tem o Sesc Nogueira, que tem belíssimas instalações esportivas, alojamento, com tudo. Então, eu vou lá no Sesc com eles, já falei isso, né, para a menina que está reunindo. Falei, olha, eu vou com vocês lá no Sesc, a gente negocia com eles para fazer lá jogos universitários, fazer um calendário de eventos, faz 1, 2, 3, para fazer o piloto, né, para rodar a máquina. E a gente aí fechou com o Sesc, valor, quanto é que vai pagar de aluguel, inclusive lá como base de escritório, esse negócio todo, né? Tem um ginásio lá ótimo também, tem futebol, enfim. Escolhe um esporte, 2 e tal, fazemos o evento, arrumamos patrocínio, Petrópolis mesmo, que tem grandes, a Selma GE, que é peça de avião aqui, a Itaipava, a Boêmia, né? A primeira cerveja do Brasil, que é do Grupo Ambev, está todo mundo aí. Então, mas um piloto que não é tão caro, com alunos aqui, e fazemos aqui um evento esportivo que pode ter basquete, pode ter futebol, enfim, atletismo e algumas outras. Então, eu estou convocando você, esses dois lados. Você conhece. Você foi atleta universitário nos Estados Unidos, você participa de grandes eventos como a Olimpíada, então você vai ser o nosso consultor especial para esse projeto aqui, que eu já vou comunicar isso sem saber a tua resposta a respeito. Eu não posso, eu trabalho com Olimpíada e Olimpíada, não interessa. Os olimpiacos aí vão achar maravilhoso você apoiando um grupo de jovens, né, de Petrópolis, Petrópolis é uma imperial, né, é a única na América Latina inteira. Fazer um projeto desse, realizar um sonho desse. Não, eu acho que essa ação feita, a bola está contigo agora. Pergunta, mata esse cara de perguntas. Não tem como recusar esse convite, né, Xande? Já era, né? Cara, eu acho que o mercado, não só para universitário, mas também para as ligas amadoras, é um mercado gigantesco, porque, como a gente sabe, a cada ano que passa, as federações estão cada vez com menos força junto aos clubes. Você pega as modalidades olímpicas, cada ano que passa são menos clubes participando dos campeonatos estaduais e não tendo mais campeonatos brasileiros entre estados e tal. Então, assim, tem um espaço, um gap aí gigantesco que pode ser tanto para as ligas universitárias ou quanto para ligas amadoras também, que podem absorver, né? Eu acho boa também, mas eu começaria pela universitária. A liga amadora também precisa, mas só que ali tem federação, confederação, e aí quando eles perceberem que você está fazendo uma liga, eles vão vir pressionar o clube. E aí a pressão não é
É basquete. Fizemos uma liga de basquete, amador, fora da federação. Cara, o cara da Federação do Rio vai falar, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, que, por sua vez, vai falar com o CBF, para falar, olha, está nascendo um perigo aí para a gente. Se esses caras derem certo, nós vamos perder nossa boquinha. Entendeu? Então, vai por mim. A universitária é mais fácil. A resistência aí a resistência pode vir lá de Brasília, da Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Sabe quem vai? Não vou ser eu, não. Os alunos vão dizer, vem cá, quem é você? Se alguma vez a universidade fazer uma palestra que vai fazer um campeonato assim assado com dinheiro do... Porque todo mundo, óbvio, os alunos são esclarecidos e vão poder contestar isso. Então, aí eu queria focar nisso. Eu queria saber até o que você acha. Você acha que faz sentido isso? Vale a pena eles perderem um tempo e tentar criar um piloto dessa liga? Isso pode crescer? Não, eu acho que faz total sentido, João. Como você mesmo falou, o público universitário é o público formador de opinião e é o público também que, num futuro próximo, vai ser um consumidor de qualquer marca, e quem quer fidelizar sua marca é um público muito atrativo, né? E eu vejo também que, inclusive, se a gente for pegar de novo o exemplo do esporte olímpico, você pega a linha de vida do atleta, dos atletas de alto rendimento, a grande maioria deles, quando chega ali com seus 33, 32 e tal, já começam a repensar e falar, opa, eu não estudei, e começam a querer planejar a carreira de uma forma onde consigam assinar algum contrato com alguma entidade, algum clube que tenha parceria com faculdade ou que seja patrocinado pela faculdade, para que possa ele terminar o curso dele e depois entrar numa outra indústria, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante. Xande, eu estava preocupado com a né, se a gente teria uma qualidade legal de jogos. Também não adianta ter universitário que não sabe chutar ou arremessar a bola. Mas eu acho que não. Tem qualidade. Ele acabou de dar uma dica agora, Rodrigo. Jogador em final de carreira que precisa fazer uma transição, ele pode vir, porque a gente vai acabar atraindo a universidade, que nós vamos... O que vai fazer? A gente tem que educar, Rodrigo, as próprias universidades para esse negócio. Na hora de fazer o piloto, eu não vou estar olhando só a Atlética, né, que é o grupo dos alunos ali que criaram aquela esportiva, mas eu vou estar olhando também para a universidade, para mostrar o cara. E num dia lá da tiver um retorno tremendo, eu falo, reitor, vem aqui ver isso, cara, você precisa ver isso. Isso vai trazer mais alunos para a tua universidade. E aí vai atrair também esses jogadores, como o Xande falou. Estão ali na fase de terminar, pode encerrar, como fez no Flamengo, por exemplo, voltou da Itália, jogou no Flamengo já veterano e foi campeão brasileiro como melhor jogador em campo, em 92. Sim. Não é isso? Você vai ter jogo com alta qualidade, juntando com e a turma universitária dá bons times, não dá, Xande? Dá, não, ainda tem, além do pessoal que é do grupo que está para se aposentar, João, você também tem muito a galera jovem ainda, que está estourando o juvenil para ir para o profissional e que não tem clube suficiente. Infelizmente, o Brasil é enorme, mas não tem clube suficiente para absorver essa galera. Então, assim, muitos se perdem no caminho e quando tem uma oportunidade que pode ele continuar a estudar e tentar ainda subir mais um degrau no alto rendimento, é muito interessante, assim. Eu acho que se for um projeto que você consegue aí montar com 5, 6 faculdades de regiões próximas ou da mesma região, tem tudo para ser muito interessante, sim. Na faculdade, Xande, atléticas. Isso. Porque tem que ir direto nos alunos. Não dá para ir nas universidades. Porque normalmente elas não têm essa sensibilidade. Pode ter outra, conversar primeiro com o aluno, né? Falando em 14, não, o pessoal lá na unidade gosta de esporte, então apoia. Aí, claro, vem junto, não é para ficar separado. Mas é que normalmente o que eu tenho visto é que
depende muito da iniciativa dos alunos. Eles Sim, é que têm que se virar para tudo. claro. Lembra, Rodrigo, naquela conversa do grupo, um Sim. menino, um rapaz lá de São Paulo, acho que é o Jundiaí, Gabriel, né? Falou, João, espaço, né, para a gente se reunir, de vez em quando eles emprestam uma sala de aula lá para sentar e ao nosso escritório, Se a vira, né? universidade. Tem um local que a gente possa se reunir, deixar o material que é dos jogos, um depósito, que seja uma sala. Põe os alunos lá trabalhando naquela sala, uma salinha. Nem isso. Bravo. Agora, Xande, passada essa fase universitária, você caiu logo lá no Flamengo. Quando você chegou lá, você imaginou, pronto, agora eu tô na NBA do Brasil, tô no maior clube mais popular do país. Quando você chegou lá, você teve um impacto? Como é que foi? Tomou um susto ou era exatamente o que você imaginava? Bom, foi uma coisa muito interessante, porque, como o João falou inicialmente, né, assim que ele convidou, ele deixou bem claro o tamanho do desafio, né? Então, assim, eu já conhecia muita coisa do Flamengo, já conhecia as pessoas que trabalhavam em algumas modalidades e tal. Isso também acho que ajudou bastante. Mas, assim, é sempre impressionante como você chega num clube da grandiosidade do Flamengo e quando você chega lá e se dá de cara com o tamanho das necessidades que tinham no clube, e obviamente tem até hoje, não só o Flamengo, mas qualquer outro clube do Brasil. Então, assim, tem muita coisa com potencial para ser realizado, né? Então, foi mais ou menos esse o sentimento, né? De falar, opa, vamos tentar contribuir de alguma forma e seguir a liderança do João e vamos buscar dar um upgrade, enfim, ver como é que a gente pode arrumar soluções para o clube, né? Agora, aquele projeto foi uma coisa totalmente diferenciada, né? Até porque contou muito com o engajamento dos torcedores, a ideia do João de criar a plataforma Ning, trazer a plataforma Ning para que os torcedores pudessem participar. Você teve participação direta nesse projeto. Conta pra gente como é que foi e quais foram os desafios que vocês encontraram nessa parte de trazer o torcedor para dentro do projeto. Foi muito interessante, porque quando a gente estava lá raciocinando e pensando em soluções, eu lembro muito claro, assim, da gente pegar e debater e falar assim, poxa, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, né? Quantos desses 40 milhões são os caras que são consumidores da natação, do basquete, de cada modalidade? E esses dados não tinham em nenhum lugar no clube. Então, assim, a gente começou a raciocinar sobre isso, e eu lembro que o João pegou e falou para a gente assim, cara, tem uma agência aqui de uns amigos meus, vai lá na porta deles lá e pergunta para eles se eles têm a solução. E aí foi quando a gente começou a conhecer a plataforma, né, que poderia ser utilizada com um custo baixíssimo, onde a gente mesmo poderia operar, e nada mais era que uma plataforma para colher o CRM do cliente, né? E obviamente usando a isca, que era o conteúdo, enfim, as informações sobre a modalidade e trazendo uma interação também ali dentro. Então, assim, foi uma coisa que a gente foi fazendo para buscar soluções e procurando ferramentas que fossem palpáveis. A gente não tinha orçamento, né, como o João falou, e acho que a gente acabou ali conseguindo muitas coisas até além do que a gente imaginava no início, a questão de patrocinador, enfim, a gente foi cada vez mais costurando aquilo ali, criando um laço que foi essencial não só para o lado do business, mas também foi muito essencial para a parte esportiva, porque ali se formou um grupo de torcedores que eram fanáticos, no caso, pelo basquete do Flamengo, e eles começaram a se reunir e convidar outras pessoas para ir ao ginásio
e formaram a primeira torcida oficial do basquete do Flamengo através... Basquete.com. Exatamente. Eles botaram o nome da torcida, o nome da plataforma, né? E aí, que era onde eles se encontravam. Eu acho que foi a primeira rede social no esporte no Brasil, hein? Que a gente fez lá. Eu não me lembro de ter tido uma outra até aquele momento. Nós estamos falando do primeiro semestre de 2009. Ela é personalizada, provavelmente, né, João? Tinha o Orkut que tinha as suas comunidades, né? Mas assim, voltada específica para o esporte. O Orkut tinha voltada pelos clubes. Não, pois é. Totalmente eu não conheço um clube que tenha usado uma plataforma. Não sei, pode ser que tenha. Mas eu acho que é um pioneirismo, né? Sim, uso de rede social para não só juntar, como o Xande falou, vender camisa, que a gente fez aquelas camisas promocionais, os jogadores entravam em campo, distribuíam para a torcida, né? Também para dar preço que a gente arrecadava. A gente botava lá a contabilidade do que arrecadava de transparência, né? Exato. E aquilo ali, Xande, você acredita, cara? Eu tinha feito aquilo pagando, eu mesmo pagava aquela mensalidade que o Flamengo nem dinheiro para isso tinha. E aí eu pedi Ricardo Riches, que era o diretor de marketing lá do clube, né, que cuidava do futebol e tal. Falei, nós estamos saindo agora, Ricardo, no meio do ano, mas você mantenha essa plataforma. Que ele pediu para eu passar para o nome do Flamengo. Eu falei, tá bom, eu vou passar. Com uma não, que vocês mantenham. Pode deixar que a gente vai manter. Cara, foi só a Patrícia Amorim ganhar a eleição e tirar da plataforma. Esse é o absurdo do clube, é esse. As pessoas são políticas, entendeu? Com o lado político, o que elas têm. Todos nós, do negro, o lado B, né? A gente contém, a gente segura, a sociedade fala, não pode fazer isso. E a Patrícia é ótima atleta e tal. Não gosto dela como política, como presidente do Flamengo também não gostei, mas aí é questão pessoal de cada um, nada contra ela. Mas ela fez duas coisas que eu não gostei. Uma foi essa, eu estou falando de uma bobagem, gente, mas sabe o que é uma bobagem? Tinham mais de 10 mil pessoas ali, rubro-negros, que estavam se comunicando com os atletas. E a outra, o Xande, foi em 2004, que eu assumi o Flá Futebol junto com o Júnior, né, Leuva Gildo, da Gama Júnior, nosso Júnior ultracampeão do Flamengo, mas também sem dinheiro, sem nada, 2004, 5 anos antes. E aí eu fiz um projeto lá com o grupo que está comigo, na nossa equipe, que era Eu Amo Flá, uma camiseta que o Ziraldo fez, fizemos mais uma, e para fazer os primeiros campos do Ninho do Urubu, que estava lá abandonado o terreno, o Flamengo não tinha centro de treinamento, usava campo do futebol que eu estou falando, hein? Usava campo de terceiros da universidade, não sei aonde e tal. E aí eu falei, Júnior, nós temos que começar aquele centro de treinamento que já estão invadindo lá. E aí fizemos um projeto, o Júnior apoiou com a imagem dele até, não cobrou nada para isso, vários artistas rubro-negros. Cara, e como as pessoas veem o projeto, compra 7 jogos no Maracanã, esse carnê aqui, que o resto dos jogos eram em Volta Redonda, numa área VIP, sem ver, a gente criou, botava só uma almofada para dizer que era VIP, né? Separava lá, mas ele vai junto, né? Ele vem junto. Mas compra isso aí, você vai ganhar um diploma e vai ganhar teu nome numa placa de treinamento quando foi inaugurado. Então, mais ou menos 100 rubro-negros compraram, botamos a placa lá, Rodrigo, numa pedra, né? Colou lá a placa de ferro, de metal na pedra, bonito e tal. E começou o evento vir. Aí veio a Patrícia, presidente do Flamengo, em 2009, né? A eleição do partido de 2010. Cara, de repente, a tal pedra, a tal placa, né? Ela assume lá e faz um tijolinho da pulseirinha para continuar, porque já tinha uma pressão para continuar a construção do centro de treinamento. Você acredita que tinha a placa com o nome das pessoas que ajudaram a fazer os 2 primeiros campos? Que o Flamengo disse, eu vou te dar, Xande,
se você comprar esse carnê, eu vou usar esse dinheiro para começar o nosso centro de treinamento. E seu nome vai ficar eternizado lá, porque você ajudou a fazer isso. E aí o presidente irresponsável e tira, né? Tira, manda tirar. Porque eu não sei se foi ela, mas tira. E eu escrevi para ela, falei, Patrícia, não pode tirar, tem que voltar essa placa para lá. Não fui eu que prometi nada. Né? Porque o Arespa pode vir a ser candidato a presidente, vai aceitar disso. As pessoas pensam pequeno, eu não quero ser presidente de nada hoje, quero ser presidente política, de mais, nem da minha rua aqui, do meu condomínio, eu quero ser eu, hein? Mas aí é a coisa pequena das pessoas, Rodrigo. Isso tem no esporte por causa desse amadorismo que a gente vive no Brasil. Com certeza. Então, desculpa aqui o lapso, mas você me fez retornar essas épocas no Flamengo, né? Claro. Que a gente vê essas maluquices acontecerem, irresponsabilidades e a pobreza que a gente tem desse lado aí. Não é todo mundo, mas a gente tem o Nelson Rodrigues, né, que adorava o Flamengo, que falava complexo de vira-lata, então, uma coisa dessa daí. É exclusividade do Flamengo, não. Isso é nacional. Acabou. Agora, Xande, uma das suas missões, e eu me lembro muito bem que você fazia isso com maestria, era transformar o jogo de basquete num grande evento. Conta pra gente aí como é que foi essa iniciativa, como é que os projetos que você tocou, eu lembro que tinha música antes do jogo, como é que foi essa mudança de visão, até para o torcedor que não estava acostumado na época, entrar e parecia que estava numa boate. Me lembro da HSBC Arena, quando chegava lá, parecia uma boate da rave, né? Parecia que estava vendo um jogo da NBA. Exatamente. Conta pra gente aí como é que foi isso. Cara, isso foi um desafio grande. A gente queria, obviamente, aumentar a bilheteria, porque a gente não tinha dinheiro, então precisava de qualquer receita para levantar custo, para pagar desde o gelo até o salário dos jogadores. Então, assim, a gente começou a falar e debater e pensar em soluções, e uma das soluções era que o jogo não fosse só um jogo, né? Que fosse um ambiente familiar, que fosse um ambiente de entretenimento. E, obviamente, por eu ter vivido nos Estados Unidos e ter tido contato com tudo isso, eu tive muita facilidade no sentido de querer fazer, né? A gente não teve facilidade para implementar, mas para querer fazer, sim. E eu acho que isso foi muito importante, assim, não só para o Flamengo, eu acho que isso foi muito importante para a Liga, para o NBB em si, porque o primeiro ano do NBB era um ano muito de se mostrar para que estava vindo, né? Qual era a diferença do campeonato. A gente já tinha tido uma experiência quando o Oscar tinha criado a liga dele e não durou mais que um ano. Então, assim, o que a gente fez com o Flamengo nos playoffs e nas finais, e óbvio, foi construindo isso antes dos playoffs, né? Desenvolvendo cada vez mais, foi uma coisa que, para a Liga, foi mostrar o que passou na Globo, né? A Globo só mostrou a final ao vivo, então, assim, foi mostrar para a Globo, para o grande público, e também a gente foi mostrando para os outros clubes também, que todo clube que ia jogar contra a gente via aquela estrutura sendo feita, sendo apresentada, e depois eles implementavam nos clubes deles. Então, assim, hoje, se você for pegar os times do NBB, todos eles têm iniciativas de entretenimento, de tentar ter alguma ação no meio da quadra durante os intervalos, durante os tempos, e isso tudo a gente foi costurando aos poucos e melhorando, né, muito com a boa vontade, e a gente depois conseguiu trazer mais pessoas para ajudar a gente, né? Quando a gente conseguiu fechar com a HSBC Arena, que foi um desafio enorme, que o João teve que botar a boca no trombone com a imprensa, que eles não queriam alugar, né, inicialmente o espaço para a gente, mas depois que a gente conseguiu fazer o acordo, eles também entenderam que para ser sócios, né, parceiros no projeto, que era importante até para a imagem deles lotar a casa. Então eles também ajudaram bastante em termos de estrutura, de equipamento de som, enfim. Mas foi um desafio muito grande, assim.
E a gente não tinha uma casa oficial, né? Até hoje o Flamengo não tem uma casa oficial, então joga no Tijuca, às vezes joga no Maracanãzinho, às vezes joga na HSBC. E quando você não tem uma casa para você montar um projeto desse de entretenimento que não seja só o jogo, uma complexidade maior, né? A questão logística, a questão de você não estar no seu ambiente de trabalho no dia a dia para desenvolver o projeto, né? Mas a gente acabou conseguindo, acho que foi muito bacana. Até hoje eu vejo pessoas que têm as camisas que a gente produziu para vender e andando na rua, indo nos jogos, e as pessoas lembrando daquela época, daquela fase. E eu acho que aquela nossa história no Flamengo foi um pontapé inicial para a profissionalização, que é o que todo mundo diz hoje, né? Foi um pontapé inicial de letra, né? Porque você chegou a levar nomes de peso, de cantores de peso. Conta para quem foi lá, participou lá. Sandra de Sá, me recordo, que mais? Cara, foi muita gente, né, cara? Todos os artistas que eram flamenguistas, a gente batia na porta e pedia ajuda. A gente falava, olha, galera, a gente tem um palco aqui, que talvez não seja um palco que você está acostumado. E no amor, né? E tudo no amor, né? A gente tinha que... A força da marca Flamengo, né? A gente tinha que buscar isso. E foi muito bacana, assim, desde... eu lembro que a gente fazia um rodízio de chamar as pessoas que trabalhavam como DJ nas boates cariocas, e para cada jogo a gente chamava um, para que ele trouxesse o público dele, né, para os nossos eventos, né. Então, assim, porque a gente no Rio de Janeiro, bem ou mal, assim, é uma dificuldade muito grande você competir com a praia, né? Você competir com a praia no final de semana, você competir com os outros eventos que ocorrem, com o próprio futebol. Então, assim, se você não cria situações de entretenimento, de um ambiente familiar, é muito difícil você competir, né? Agora, Xande, vou aproveitar aqui que não tem ninguém ouvindo a gente, só tá eu, você e o João aqui, ninguém tá... Naquela final, com 15 mil pessoas dentro da HSBC Arena, deu friozinho na barriga? Qual foi o teu maior... Foi o maior desafio até então na tua vida? Peraí, antes do Xande, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu sou muito orgulhoso até hoje daquela equipe que a gente criou lá. E esse sacana do Xande, eu falei, você é um cara que tem as ideias, que viveu isso, né, do entretenimento. Eu vou te dar a liberdade. Ele sabe disso, que ele falou assim, tive algumas dificuldades, eu quero só deixar claro que ele não vai me desmentir, que não foi nunca de eu dizer assim, não vai poder fazer isso, é maluquice, vai botar os caras para fazer isso dentro da quadra. Não pode, porque normalmente dirigente é conservador, não quer. Né? Sim. O risco, né? Vou perguntar para o técnico, então, não quer nada. Eu falava assim, cara, você pode fazer o que quiser, mas se fizer M, vai pegar o ônibus direto para Porto Alegre, vai voltar lá para o sul. Não. Vai tomar no pé da orelha. Você vai correr, você é jovem, vai conseguir correr. Mas a corre até agora. Mas deu tudo certo, foi fantástico. Aquela final foi digna de jogo. A gente conseguiu fazer algumas coisas muito interessantes ali. Eu acho que se a gente for relembrar aqui, João, eu lembro com clareza que a gente conseguiu somar forças, né? A gente juntou as pessoas da Globo, da parte editorial, do jornalismo, para pedir ajuda para eles, de falar assim, cara, a gente precisa que isso seja noticiado em todos os jornais que vocês tiverem aí. A gente conseguiu juntar a equipe da própria HSBC Arena para sentar com eles e falar, vem cá, o que vocês têm de publicidade, de direito de anúncio em rádio, enfim, o que vocês têm para a gente poder trabalhar em conjunto. A gente conseguiu chamar a Liga também para a mesa e conversar junto. Então, assim, eu lembro que a gente conseguiu fazer somar força mesmo com todas as pessoas que eram importantes e que iriam, de certa forma, participar do evento. Na época tinha uma grande dificuldade de chegar até a arena, porque não era muito famosa, então tinha dificuldade de transporte, então a gente conseguiu, junto com a prefeitura, enfim, de fazer um trabalho para ter ônibus, para ter mais opção para as pessoas chegarem. Então isso foi muito legal.
E a gente também brigou ali, o João acho que vai lembrar dessa situação, foi uma briga boa de naming rights, né? A gente, um pouquinho, horas não, minutos antes de começar o jogo, o pau comeu, porque o NBB não queria que a gente colocasse naming rights na quadra, não existia na época nenhuma regra que proibisse isso, e obviamente, com o acordo que a gente fez com a HSBC Arena, a gente tinha uma contrapartida que era dar visibilidade para eles, né? Que eram patrocinados pelo banco HSBC. Então, o name rights ia ser HSBC Arena. E minutos antes de começar a partida, ficou tira o adesivo, não tira, e a gente não vamos tirar, a gente já tinha um acordo. Ô, Xande, você vê como é que é a pobreza, né, da nossa, né? Eu fico pensando, repassando a minha vida no esporte, falo, gente, quanta bobagem. É que eu ali estava defendendo o interesse do Flamengo, mas não era só do Flamengo, Rodrigo. Eu via quem seriam os nossos parceiros. Então, a torcida organizada, que no início lá pressionava para ter ingresso, virou nossa parceira. Quando eu falei, eu não vou te dar ingresso, você vende camisa promocional e aí vou ingresso como se fosse uma comissão. E aí eles viraram parceiro, ajudaram a levar público. A TV Globo, né, tinha uns problemas e tal. Nós fomos lá no Luiz Fernando Lima, que era o diretor. Luiz, esse é um evento que não é do NBB, não é do Flamengo, é da TV Globo também. Então, se você não ajudar a gente a encher a ginásio lá, nós vamos jogar em Macaé. Eu não sou maluco, porque o jogador do Flamengo queria jogar, Rodrigo, vocês lembram disso, queriam jogar no Tijuca, porque eram 3 mil lugares só. Caldeirão? Eu ouvi o Marcelinho falando para mim, não sei, o João Batista, não, porque lá o torcedor do Flamengo vai fungar no pescoço do Brasília e nós vamos ganhar na pressão, porque... João, teu áudio está falhando, João. Acho que aquela... Voltou. O Tijuca é um ótimo ginásio, eles foram parceiros, mas para uma final, cara, não é seguro. E aí, eu brigando para levar para lá, ou que tinha um problema em Macaé, mas eu usei Macaé muito nessas discussões. Eu fui no Luiz Fernando, cara, se você não ajudar, no Tijuca a gente não vai fazer mesmo por causa de problemas de segurança, mas nós vamos levar para Macaé. Não, porque tem que fazer lá na Arena, então você tem que ajudar a gente, cara. Porque o jogador está dizendo que e se perde esse campo, a primeira NBB, o estádio lá, o ginásio vazio, aí ele foi fantástico. Né? O Xande lembra, o Globo Esporte tinha artista fazendo cesta com o jogador do Flamengo para a final. A torcida foi fantástica. O HSBC, o Repsol, que aliás dá um depoimento, né? O Arthur, o Xande, o Arthur Repsol, o Jefferson, o Chupeta, dando depoimento no meu livro, Uma Bela Jogada, falando disso. Né? O Carlos Mossi, dono da Brasiline, dos camisetas promocionais, quer dizer, ali a gente olhava para eles acreditavam na gente, pelo seguinte, eu dizia, gente, vocês são parceiros e a gente quer tratar como parceiro. Vocês podem perder dinheiro por uma conta, por um problema que o Flamengo criou, de ter um time, mas vamos fazer junto que todo mundo vai ganhar. O Carlos Mossi disse, nunca tanta camiseta promocional na vida dele. Só que ele estava acostumado a pagar royalty, que varia entre 4% e 12%, ele pagava 8% pelas camisetas promocionais que ele dava para o Flamengo e para o futebol. E eu falei para ele que eu queria 1/3, eu queria 33%. O outro 1/3 você ficaria com o distribuidor lá, que era o dono da loja lá da Seu Vitória, né? E o outro 1/3 dele. Aí ele falou, mas João, aí a conta não vai, mas eu vou te ajudar a vender, cara, você vai ter quantidade. Aí os jogadores ficavam no banco de reserva com a camisa. Né? Então, quando você consegue identificar teus players e qual o benefício que você pode desenvolver para cada um, esse era o exercício que a gente fazia lá, não era eu, não. A equipe, eu sentava com vocês, vem cá, ó, nós temos que ajudar o cara a vender para a Brasiline.
Porque nós estamos pedindo 1/3, para ele tem que vender. Aí o Xande dava uma ideia, você dava outra, o PC dava outra, a Joana dava. Entendeu? Então, todo mundo era o brainstorm que a gente fazia. Eu acho que a liderança de grupos, Xande, vocês que estão aí para muitas equipes, o grande segredo, tá, João, você perguntar, João, como é que essas equipes conseguiam fazer? Você era um cara tranquilo, soft? Não, era chato para burro. Meu filho e minha filha nunca quiseram trabalhar comigo. Eu trabalhava no início lá. Mas eu nunca abri mão de participação. O grupo participar nessas questões, dar ideias, eu dava liberdade, não dava, Xande? Não, verdade. Não, foi essencial, João. Eu acho que foi um aprendizado mesmo. E eu acho que, como você falou, o brainstorm acaba que sai coisas boas e dali a gente começa a trabalhar em cima, né? Com certeza. Agora, Xande, após a tua experiência no Flamengo, você foi trabalhar em grandes eventos, enfim, até na Rio 2016 foi um. Agora, essa tua experiência lá no Flamengo, onde teve que dançar conforme a música, se adaptar à realidade que tinha, passando por um evento grande, como uma Olimpíada, por exemplo, onde a estrutura, apesar de não ser perfeita, também trabalhei lá, eu vi que nem tudo lá é perfeito. Mas essa experiência anterior te trouxe essa bagagem para te dar segurança para trabalhar, de repente, numa estrutura totalmente diferenciada e muito maior do que uma Olimpíada, por exemplo? Não, com certeza. Uma saída aqui e volto já. Tá, pode continuar. Cara, não, com certeza. Eu, na verdade, depois continuei no Flamengo, né? O Flamengo Sim, eu lembro. Me convidou para ser o primeiro gestor do marketing voltado para o esporte olímpico, porque não tinha, era uma coisa muito mais voltada para o futebol mesmo. E aí ali a estrutura estava começando a ser montada para os esportes olímpicos. Mas eu acho que assim, o Flamengo foi uma escola em vários sentidos, né? Principalmente nesse turbilhão que é politicamente, né? Então, assim, você tem que aprender a lidar com as pessoas, a ter paciência com as questões políticas, que quando você sai do Flamengo e vai trabalhar em qualquer outra organização, você já tem um jogo de cintura um pouco mais desenvolvido, né? Então, assim, com certeza me ajudou para todos os outros eventos que eu fui fazer, todos os outros projetos que eu trabalhei, né? E agora, em relação a essa parte da paciência, da diferença de cultura, trabalhar num evento como um mega evento desse, com gente do mundo todo, como é lidar com essas diferenças culturais, assim? Como é que é o dia a dia dessa experiência? Cara, eu acho que podem ser sempre de duas maneiras, né? Pode ser uma experiência ruim ou uma experiência muito boa. Acho que na minha cabeça depende muito de como você está aberto para poder a aceitar as diferenças culturais e entender que as diferenças culturais muitas vezes vão somar e não vão, na verdade, ser só uma dor de cabeça, uma falta de entendimento, né? Então, assim, eu creio que toda vez que você tem uma experiência de trabalhar com alguém de uma outra nacionalidade, de uma outra cultura, na verdade, uma oportunidade muito além do trabalho em si. É uma oportunidade de você aprender a lidar com as diferenças, né? Com certeza. Agora, quem sonha? Tem muita gente aí que sonha trabalhar com esporte, fica vendo só o lado glamuroso, o lado bonito da coisa que aparece na frente da TV. O que você tem a dizer para quem quer trabalhar nesse mercado, quem quer começar a estudar, começar a se especializar nesse meio? Qual recomendação que você daria para essa pessoa? Cara, recomendação, eu acho que ainda sou muito novo para dar recomendação. Que isso? Você tá rodado já, pá? Mas eu acho que, assim, primeiramente, eu acho que tem que ter uma paixão muito grande, porque a indústria do esporte te requer horários, enfim, que não são os tradicionais, né, de trabalho. Os eventos esportivos são sempre num final de semana, sempre num feriado, às vezes até final de ano, né, Réveillon, Natal, dependendo de onde você for trabalhar. Então, assim, tem que ter uma paixão muito grande. E acho que para quem, no caso, estiver começando, hoje em dia
é buscar mesmo conhecimento, né? Hoje em dia tem uma série de oportunidades para se adquirir informação e conhecimento. Então, eu acho que a informação e o conhecimento estão tanto na parte acadêmica, como também na parte de botar a mão na massa, né? De aprender fazendo, de não ter medo de colocar a mão na massa, né? Então, acho que é mais por aí. Com certeza. Agora você está tendo uma experiência de viver numa cultura totalmente diferente no Japão. Não digo em relação ao evento que você está trabalhando, mas assim, a cidade de uma forma em si, o país de uma forma geral. Como é que vocês estão lidando com essa situação da pandemia? Como é que está o clima aí em Tóquio? As pessoas estão podendo sair na rua, as pessoas estão ficando mais reclusas. Como é que a Tóquio está encarando o problema da pandemia? Deixa eu só completar aí. Como é que está a situação oficial da Olimpíada hoje? O que é publicado? Então, eu, na verdade, estava na Itália, né, antes de vir para cá. Tô morando na Itália. Então, lá eu já estava vivendo a situação da pandemia, que talvez esteja acontecendo agora no Brasil. Então, assim, é um momento realmente muito delicado, onde as pessoas têm que ter a compreensão, e eu acho que é um momento onde as pessoas podem refletir também os valores da sociedade, assim, não só a questão de estar preocupado em quando é que isso vai parar, ou quando vou voltar a trabalhar, enfim, coisas desse tipo, mas também dar uma parada, dar uma refletida sobre como a gente estava vivendo a vida, como a gente estava usufruindo dos nossos recursos naturais do planeta e, né, da poluição, dessa questão toda, e que para mim é uma opinião minha. Eu acho que esse momento é para a gente aprender, né? Eu acho que é um momento para a gente aprender. Foi uma questão muito doida, porque eu saí da Itália e aí vim para cá. A Itália estava já num nível altíssimo com relação ao coronavírus. Foi muito difícil eu conseguir sair da Itália e chegar aqui. Mas quando eu cheguei aqui, eu até me surpreendi, porque estava tudo funcionando de forma normal. Eu até me questionava, o que está acontecendo e tal. Mas, assim, em pouco tempo que eu estou aqui, eu vejo que, na verdade, eles já estão lidando com essa questão do vírus desde janeiro, mais ou menos. E existe uma questão cultural muito forte aqui no Japão que eu acho que, para esse momento, para eles, é muito bom. O japonês, ele sempre, na verdade, usou a questão da máscara. Qualquer gripe que o japonês pega, a primeira coisa que ele faz, ele bota a máscara. Quando ele vai pegar metrô, avião, aglomeração em si, ele usa a máscara. E, então, isso para ele não foi uma novidade, quanto foi para muita gente. E ele também, o japonês, ele respeita muito o espaço um do outro, né? Ele tem uma questão da disciplina com relação a isso. Então, não é uma cultura que se permite ter muito contato físico, né? Então, essa questão da distância social, isso também para eles é uma coisa que eu acho que é um pouco mais fácil deles estarem lidando. Então, assim, os jogos foram postergados, né, oficialmente, e então, seguindo também todas as orientações de saúde, enfim, toda a situação que está acontecendo no mundo inteiro. E a gente está trabalhando para realizar esses jogos no ano que vem. E para você, pessoalmente, qual tem sido assim, o maior desafio cultural que você está encarando aí de adaptação nessa nova fase da sua vida aí? O que você está achando estranho? O que você está achando bom? Cara, os desafios culturais são sempre muito grandes para qualquer país que você vai, né? Eu estava na Itália antes, tinha bastante desafio cultural. Por exemplo, a gente olha para o italiano e acha que o italiano é grosseiro, né? Isso eu estou generalizando, óbvio, mas o italiano ele é direto, não é que ele é grosseiro. É porque para nossa cultura no Brasil ele é grosseiro. Aqui também, no Japão, também tem a forma do italiano, do japonês se comunicar, enfim, tem essa questão muito da disciplina, da hierarquia que eles respeitam. Então, assim, como eu falei, eu acho que tudo depende
o quanto que você está aberto a se adaptar. Eu acredito muito que quando você vai para um outro país, é você que tem que se adaptar no país, não é o país que tem que se adaptar a você. Com certeza. Então, eu estou sempre, na verdade, observando, enfim, tentando aprender alguma coisa para seguir a cultura deles e utilizar isso como uma forma de desenvolvimento pessoal meu, né? Já aprendeu a comer sushi da forma correta? Já, cara, tem uma história muito engraçada com relação a isso. Primeiro dia aqui no Japão, um cara que estava com a gente, amigo de um amigo meu, levou a gente para almoçar e eu estava com mais um brasileiro, amigo meu, que está trabalhando aqui também, e só que ele não come, né? E a comida japonesa, a dieta japonesa é muito no peixe, né? Eles comem muito peixe. Sei que eu fui numa boa, como a gente estava comendo lá, mas meia hora depois de conversa, quando eu olho pro lado, meu amigo não comeu nada. Passou no papo. Passou fome. Eu adoraria, porque eu gosto de comida mesa, né? Mas não tive no Japão, tive na Coreia, quando o negócio do Fluminense lá com a Hyundai, né, na assinatura do contrato, mas não. Ainda vou. Pô, é um país maravilhoso, João. Acho que tem muita coisa bacana aqui para conhecer. É uma cidade super limpa, é muito bonito mesmo. Que legal. João, estamos aí com 1h15, estourando já nosso período aqui. O Xande já está entrando na madrugada dele lá. Só tenho que agradecer, Xande, para você, a oportunidade de estar aqui conversando com você trazendo a sua experiência. Tá? É uma chance única para a gente. E, mais uma vez, te agradecer pela sua parceria e paciência de estar compartilhando tudo com a gente. Cara, eu que agradeço. Na verdade, eu acho que a iniciativa de vocês é maravilhosa. A gente tem que estar sempre dando voz, né, para a área que a gente trabalha, para as experiências que a gente tem, que isso é uma forma de alimentar a indústria. E, então, assim, eu sou fã de carteirinha do mestre, João, e eu adoro o seu trabalho também, né, Calvoso, e a gente fico muito feliz de estar aqui com vocês, e sempre que precisar, é só passar um telefonema que a gente marca. Show de bola. Ô, Xande, olha aqui, eu vou agradecer muito, né, a você. Você sabe que eu te admiro bastante. Sou seu fã também. Obrigado. E quero dizer que esse encontro marcado, na verdade, ele é um projeto saudosista para mim. Encontro Marcado é a capa de um livro do Fernando Sabino, né? Também tem filme nos Estados Unidos, Encontro Marcado. Fernando Sabino, um grande escritor brasileiro, escreveu essa grande obra que foi o Encontro Marcado. E quando eu estava na IBM, o Araquém Távora, que era um profissional de comunicação da TV educativa, trouxe um projeto para nós, do Encontro Marcado com escritores, onde ele filmava cada escritor no seu habitat, depois os escritores das universidades para fazer debate, numa época que o debate não era muito, porque era a época da ditadura militar. E a IBM patrocinou esse projeto, né? E aí, o ano passado, quando o Rodrigo, finalmente, depois de 50 mil convites, resolveu... Olha só, você acredita, né, Xande? Eu falei, Rodrigo, vamos fazer um encontro marcado com o esporte. E começamos passado. Né? Primeiro convidado foi o presidente de um time de esportes, o Antônio, lá de São Paulo, do B4, para falar dessa indústria que cresce, que é uma loucura. Depois, o Mota lá, que é o Evandro Mota, que é o mental coach do time do Flamengo. Depois veio... Depois seria o Rica Perrone. E depois o terceiro, o Rica Perrone. Aí eu teve que vir pela internet. Porque a gente estava fazendo isso lá em Botafogo, do lado do prédio da IBM, ali na Pasteur, né, no WeWork, né, um espaço maravilhoso lá. E a minha ideia era fazer presencial, como começou esse projeto presencial. Mas veio, tudo bem. Se fosse presencial, não ia dar para fazer com o Xande. Tá vendo? A internet não tem essa vantagem. A gente usa a tecnologia. Obrigado. E apareça mais. E já sabe que daqui a pouco
além da Olimpíada, você vai ter que cuidar do projeto piloto da Liga Universitária aqui de Petrópolis. Obrigado, João. Obrigado. Por eu poder ajudar, com certeza. Show de bola. Valeu, Xande, obrigado. E para você que está aí acompanhando a gente, nosso também muito obrigado. Como eu falei, essa edição do Encontro Marcado foi num formato diferente, é gravado, por isso a gente não abriu espaço para as perguntas, por causa do fuso horário que o Xande está lá em Tóquio, então a gente teve que adaptar, tá? Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela parceria. Se quiser mandar pergunta, manda que a gente encaminha para o Xande, que depois ele responde com mais calma para a gente, tá bom? Gente, obrigado. Na terça-feira a gente volta com um novo encontro marcado com o esporte. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.